Graça e paz, eu sou o pastor Jaime Teixeira. Eu quero deixar aqui um texto da Palavra de Deus que se encontra em Deuteronômio 7, versículo 1. Fala assim: quando o Senhor teu Deus te houver introduzido na terra a qual vais para possuir, e estiver lançado fora muitas nações de diante de ti, os heteus, os gigazeus, os amorreus, os cananeus, os fariseus, os heveus, os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu. Então Deus disse que havia 7 obstáculos para que Israel tinha que passar, mas Deus falou que tinha 7 nações mais numerosas e mais poderosas, mas ele falou: e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir totalmente, as destruirá, e não farás com ela aliança, e nem terás piedade dela. Não te aparentarás com ela, não darás suas filhas a seus filhos, não tomarás suas filhas para os teus filhos. Então Deus ali estava falando desses obstáculos que estavam ali sobre o caminho de Israel, que eram nações mais numerosas e mais poderosas, mas Deus estava dizendo que ia dar a vitória. Mas que eles não deveriam se alienar a ela, não se envolver com ela, não pegar suas filhas e casar, e nem pegar os seus filhos também e se envolver ali. Então não se aparentarás com ela, e não darás tuas filhas a seus filhos, e não tomarás suas filhas para os teus filhos. Então essa é uma ordenança de Deus para que nós tenhamos bênção, para que tenhamos vitória. Mas o mais interessante, querido, é o que Deus continua falando: pois faria desviar teus filhos de mim, para que se servisse a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria. Então a Bíblia aqui está nos mostrando desses 7 obstáculos. Você vê que quando os obstáculos surgem no nosso caminho, aparentemente eles parecem grandes, numerosos e poderosos. Mas como a própria Bíblia diz aqui, eu quero que você leia no versículo 17, olha o que a palavra de Deus diz. O próprio Deus disse, né? Ó, se disseres no teu coração, que estas nações são mais numerosas do que eu, como podereis eu lançar fora? Então, como que Deus vai lançar fora, né, e dar grande livramento, se nós alimentar no nosso coração que é impossível a gente vencer? Uma certa vez, Davi foi levar um lanche para os seus irmãos no meio do exército ali, agora governado por Saul, e ali havia milhares de pessoas que estavam todas com medo, oprimidas, porque surgiu um gigante chamando as pessoas para o mano a mano. E ali ninguém ousava lutar com aquele gigante, até que Davi foi ali e venceu aquele gigante em nome do Senhor dos Exércitos, porque ele tinha certeza no seu coração que Deus era com ele. Quando nós temos certeza que Deus é no nosso coração, nós vamos vencer. E nós temos que ter essa confiança que Deus está conosco, que Deus vai nos dar a vitória, mesmo em meio a essa pandemia hoje que assola a nossa nação, mas que nós tenhamos confiança que Deus irá mudar a nossa história, mudará a história do nosso país, mudará a história da nossa vida, mas nós não podemos acreditar no coração ou confiar que esses problemas são mais numerosos e grandes ao ponto de Deus não poder agir. Deus pode agir, mas o importante é que tenhamos fé no nosso coração. A fé que Jesus veio a esse mundo, tirou todos os nossos pecados, Ele nos tirou todo o mal da nossa vida, nos tornou filhos de Deus, quando a Bíblia fala que Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades. Isaías 53. Só que ali fala das enfermidades espirituais. As enfermidades espirituais é o pecado que nos aflige, o pecado que nos oprime, é o pecado que nos mantém prisioneiro, muitas das vezes, das doenças, porque a vida em pecado ela se torna uma vida vulnerável. A Bíblia fala lá no Evangelho que havia um homem no porão de um templo, ele estava ali há 38 anos enfermo, Jesus foi ali, deu a vitória a ele e falou para ele depois: vai e não peques mais para que não te suceda as coisas piores. Quer dizer, Jesus, antes de ir para a cruz, deu a ele o perdão dos pecados e disse para que ele nunca mais se afastasse de Deus, para que não sucedesse coisas piores. E às vezes vai suceder coisas piores quando as pessoas perdem a fé, perdem a confiança e não buscam o Deus que serve, não confiam no Deus que serve, como hoje nós vimos o nosso Brasil passando em desespero,
Muitas famílias hoje chorando os óbitos dos seus entes queridos. Muitas pessoas hoje não têm até o que comer, estão passando por problema porque trabalhavam por conta própria. E muitas das vezes as pessoas ficam pensando, será que nós não vamos vencer esse obstáculo? Aí eu digo essa palavra para você. Se disserem no teu coração que essas nações são mais numerosas do que eu, como poderia os lançar fora? Se você alimentar no teu coração que esse mal, né, é tão grande ao ponto de Deus não poder agir, como que Deus vai agir? Como que Deus vai te dar livramento? Então nós vivemos hoje com a certeza que Deus vai mudar a nossa história. Muitas pessoas podem pensar, mas por que o crente também morre em meio às pandemias? Como nós acabamos de perder aí nesses últimos dias, uma grande cantora gospel aí, a Anastácia, a Fabiana Anastácia, eu admirava muito o trabalho dela, gostava das músicas dela. Mas a própria Bíblia nos mostra, amado, que quando nós somos vencidos pelo mal, esse mal faz até um favor para Deus. Porque, amado, quando nós passamos da morte para a vida, é quando nós estávamos no pecado. E quando nós saímos dessa vida agora, que parece morte, mas essa aqui é uma morte, esse mundo. Nós estamos passando para a vida com Deus. Eu tenho certeza que ela foi para os braços do Pai, porque ali ela vai adorar a Deus ali nos braços do Pai. Então aqui fica o meu sentimento pela sua família aí, que chora a perca. Mas eu creio que em nome de Jesus ela está adorando ao Senhor no céu. Então o que nós não podemos hoje, amado, é permitir que nós sejamos surpreendidos pelo mal, pela enfermidade, pela morte, e nós não estivermos em comunhão com Deus. Então nós não podemos hoje alimentar no nosso coração que nós não vamos vencer. Como que Deus vai te dar vitória se você não crer? Se você não confiar? Eu quero que você confie no Senhor vosso Deus. A Bíblia fala, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguro, e crede nos seus profetas, prosperarei. 2 Crônica 20:20 fala isso. Então você tem que crer na palavra de Deus, que é uma palavra profética. Nós estamos vivendo os fins dos tempos. Hoje, tudo que nós estamos vivendo, Jesus já tinha revelado que isso antecederia a sua volta. Então nós sabemos que a volta do Senhor está próxima. Então é necessário, é importante que vocês hoje entendam que vocês precisam encontrar com Deus. Você precisa encontrar com Deus, você precisa ter um encontro com Jesus Cristo, porque Ele disse na sua palavra, tudo que o Pai me dá, vem a mim. E aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Quer dizer, Deus jamais vai lançar fora, né? Jesus jamais vai lançar fora uma vida. Então eu quero hoje que vocês compreendam que a Bíblia nos revela que Jesus Cristo, Ele voltará para buscar um povo que aguarda Ele sem pecado. E para nós aguardar hoje Cristo sem pecado, é somente em comunhão, crendo na sua obra perfeita, crendo no seu batismo, crendo na sua morte ali na cruz, que foi justamente no batismo Ele tirou nossos pecados, e ali na cruz Ele pagou ali com o seu sangue, com a sua morte. E nós estamos cansados de falar em outros vídeos que o sangue de Jesus não encobre pecado como o sangue de animais, mas o sangue de Jesus ele nos purifica de todo pecado. A Bíblia fala, procura andar na luz, como na luz Ele está, e tenha comunhão uns com os outros, para que o sangue de Jesus Cristo te purifique. Porque o de animais cobria. Então, se você achar que o sangue de Jesus está te cobrindo, eu estou coberto pelo sangue de Jesus. Não, amado. Nós não estamos cobertos pelo sangue de Jesus, nós estamos limpos, purificados pelo sangue de Jesus. É isso que nós temos que alimentar no nosso coração. Mas se vocês alimentarem no teu coração que você é um pecador e que você ainda tem pecado no seu coração, como que Deus vai te colocar no céu? Como que Deus poderá te colocar no céu se você ainda está em pecado, você ainda é um pecador? Então aqui diz, se disserem no teu coração que essas nações são mais numerosas do que eu, como poderia os lançar fora? Como Deus poderá tirar você do pecado se você mesmo afirma que está em pecado, mesmo crendo em Jesus? Queridos, você se tornou um membro do corpo de Cristo. Jesus é o cabeça desse corpo, você não pode estar em pecado. Jesus não é a cabeça de um corpo em pecado. Então você não pode alimentar no teu coração, né, que você ainda é um pecador, que você ainda tem pecado, porque como o Espírito de Deus vai habitar em quem tem pecado? Como o Espírito Santo de Deus vai te guiar? Por isso que a Bíblia fala que toda Escritura é divinamente inspirada e proveitosa, né? Como diz aqui, eu vou até botar para vocês lerem, 2 Timóteo,
Quero que vocês leiam comigo, vocês vejam. Você vai meditar comigo aqui em 1 Timóteo 3. Ai, me perdi aqui. 1 Timóteo 3. Amém? Eu quero que você medite comigo. Olha o que a Bíblia diz. Que toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então eu quero deixar essa palavra para você, que toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir o homem de Deus em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então não alimente no seu coração que as coisas é impossível. Tudo é possível ao que crê. Você pode vencer o pecado que tão de perto vos rodeia. Você pode vencer as acusações do diabo. Mas você precisa estar ligado no Espírito. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Amém?